essa live. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, professor Gabriel Lopes? É uma satisfação falar com você, né, e participar desse evento especial, né? Que é uma live, mas que consegue atingir pessoas que têm interesse em comum. Isso é muito importante. É verdade. Eu quero agradecer muitíssimo o fato de você ter disponibilizado o seu tempo para que a gente possa falar de um tema que muitas vezes as pessoas não param para pensar a respeito, que é o papel social da universidade, né? No desenvolvimento da pesquisa, na formação humana e profissional, no desenvolvimento tecnológico. Então, com o seu conhecimento, pelo qual eu inclusive tenho muita admiração, acho que essas questões aí poderão ser aí, ainda que de uma forma breve, né? Dialogadas. Muito obrigado. Professor Gabriel Lopes, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso diálogo, possam conhecer um pouco a sua história, sua formação e o seu desempenho, o seu trabalho junto a Logos, a Unilogos. É um desafio, né, Eduardo? É como diz o outro, eu sempre faço essa dinâmica. A gente falar sobre as outras pessoas é muito fácil. A gente as observa e consegue detalhar uma série de coisas. Mas falar da gente é sempre muito difícil, né? Falar sobre nós mesmos é muito difícil. Às vezes, nós podemos ser vaidosos demais e nos valorizarmos além daquilo que somos ou até modestos demais. Então, é muito difícil, às vezes, a gente falar da gente mesmo. Mas vamos lá. Eu costumo me compreendo como um visionário, um sonhador. Sempre fui um sonhador. No sentido bem clássico da palavra, sonhador, né? A minha formação ela é uma formação tanto quanto confusa para muitas pessoas, mas eu costumo dizer que ela reflete a minha paixão pelo que hoje é definido como contexto multidisciplinar, né, sobre a pluralidade do conhecimento e por aí vai. Eu acho que essa é a ferramenta de quem não tem muitas respostas, mas tem muitas questões, muitas perguntas, que é a verdadeira mente daquele que quer pesquisar, que quer aprender, que é um ponto de interrogação ambulante nessa sociedade que muitas das vezes ainda pratica daquilo que nós estamos vendo, você, inclusive, fala muito sobre isso, que é a inquisição intelectual, né? Aqueles que desenvolvem, ou tentam desenvolver a intelectualidade, tentam desenvolver a sua capacidade, são muitas vezes massacrados e perseguidos por aqueles que são intolerantes com a intelectualidade. E esse é um grande desafio. Então, eu me considero um estudioso, me considero um ponto de interrogação ambulante. Eu gosto muito de aprender. Eu acho que em todos os espaços, em todos os lugares, cabe sempre o aprendizado. Carrego a máxima de sei que nada sei, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que trilhar. Minha formação, eu sou administrador, né? Sou gestor de recursos humanos e também tenho formação em direito, né? Não exerço a advocacia, mas tenho formação em direito. Pós-graduação lato sensu, especializações eu fiz algumas em diferentes áreas. Uma das minhas grandes paixões, a psicanálise, que me conduziu, né, depois de um grande tempo, a buscar um PhD na área. E aí eu escrevi um livro, fiz uma tese, né, produzi uma tese, defendi uma tese em cima do tema da bipolaridade, né, que é um tema bem interessante, falando sobre o conflito diagnóstico que existe entre o profissional psicólogo, o profissional psiquiatra e o profissional psicanalista. Então, sempre há ali uma certa dificuldade no que diz respeito a esses profissionais, o entendimento de como produzir um diagnóstico da bipolaridade, como entender a bipolaridade. Eu mestrei em educação e depois mestrei em administração. No doutorado, eu fiz também em educação, né? Tanto o mestrado em educação como o doutorado, eu abordei a questão do estresse do professor, principalmente o professor holístico, aquele professor que trabalha em várias frentes, aquele professor que tem essa mesma ideia que eu acabei de falar no início, que é essa ideia multidisciplinar, né? Atuação multidisciplinar. Essa é a minha formação. A minha formação, eu costumo dizer que é essa. É o que eu gosto de fazer. Eu especializei em algumas outras áreas em terapias naturais, que também sempre me chamam muita atenção, justamente por serem campos
que não possui uma resposta pronta. Eu acho que a resposta pronta nunca me chamou a atenção, nunca me trouxe a curiosidade. É por isso até que eu tenho essa admiração pela psicanálise, por conta da questão do inconsciente, daquilo que não se pode responder, né? Daquilo que deve se perguntar, se questionar. Então a formação é essa. E nessa nossa história de vida, no nosso trabalho, eu acredito que tudo é um sonho, né? E a gente, aos poucos, com a ajuda das pessoas, nós vamos conseguindo materializar uma parte desse sonho, do que seria esse sonho, né? A Logos Universo International, ela é digamos assim, um formato desse sonho. É um sonho que nós ainda pretendemos atingir. Nós não podemos dizer que esse sonho está materializado, nós podemos dizer que esse sonho está começando, né? Ela não é uma instituição antiga, ela nasceu em 2006, e é uma instituição que ainda passa por uma série de desafios. E esses desafios estão aí visíveis para todos nós. Educação é um campo muito complexo de trabalho. Por quê? Porque além de ser um campo desgastante, é um campo que não traz a recompensa, o brilho que as pessoas querem, né? A educação, ela não destaca as pessoas como a política destaca, como outras áreas destacam. Então, a educação realmente, ela é mais voltada para aqueles que estão dispostos a experienciar esse anonimato, de certa forma até um anonimato. Mas, por favor, professor, fique à vontade. Eu adorei a sua explanação, até porque quando você fala sobre essa formação de caráter também multicultural, né, se a gente pensa no Brasil, que é um país plural, com tantas diferenças culturais formando a cultura brasileira, eu penso que é essencial uma formação, né, com essa visão multifacetada. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão muito disciplinar das questões e isso fecha muito, instrumentaliza muito. E outro dia eu estava discutindo com outro professor, dialogando, na verdade, com outro professor, que é da área de exatas, e ele falou para mim, nossa, mas a humanas, né, vocês refletem muito sobre as coisas. E aí eu falei para ele, mas veja só, a tecnologia produzida pela área de humanas é exatamente, né, essa criticidade sobre o pensamento já existente. O pensamento se renova a partir do momento que a gente faz uma proposição reflexiva sobre aquilo que já existe, né? Isso mantém a dinâmica social. Então, se a exatas ela instrumentaliza de forma prática, no sentido de desenvolver materiais para serem usados, né, a área de humanas ela vai problematizar, inclusive, o uso e o resultado do uso dessas tecnologias, que também é uma tecnologia. O pensamento, se a gente pensar, né, no sentido de tecnologia, que é instrumentalizar a prática, então quando eu proponho um outro pensamento, eu também estou instrumentalizando a prática a partir desse novo. Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência de entender esse sentido amplo do que significa tecnologia. E dentro da sua fala, eu queria muito que o professor falasse sobre o significado dessa formação, né, multidisciplinar, ao mesmo tempo multicultural. Você considera isso algo importante na agregação do conhecimento para a pessoa que quer construir uma carreira acadêmica, quer se enveredar na pesquisa? Como que é a sua visão em relação a isso? Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, para você poder saber o gosto de um morango, você tem que comer o morango. Uma pessoa que nunca comeu morango não vai saber o gosto do morango. Assim, é uma lógica, né? É de fato uma lógica. E eu acredito que o conhecimento é isso. O conhecimento, você só tem como sentir o que é o conhecimento ou saber o que é alguma coisa para formar um conceito dela a partir do momento que você estuda. É mais uma questão lógica, né? É uma questão tão simples que nem cabe debate nesse ponto. Se nós pararmos para analisar, tudo aquilo que eu me aventuro a explorar sem antes estudar, eu formo um preconceito. Um conceito preconcebido sobre alguma coisa. Dentro desse contexto, a gente compreende que a formação pluralizada é uma forma de preparar o cidadão para poder se inserir em um meio
que necessita de um conhecimento mais amplo sobre diversos campos, sobre diversas áreas. Isso aí reflete bem, inclusive, o que é a educação americana, porque a educação americana ela proporciona a ideia de disciplinas mais soltas, mais eletivas, né, com uma facilidade do indivíduo trabalhar mais a sua paixão, mais aquilo que o atrai, do que, na verdade, aqueles conceitos que ele vai fazer por mera obrigação e não vai aprender adequadamente. Então, eu acredito que a formação multicultural, ou multidisciplinar, ela proporciona um conhecimento diversificado. E muitas vezes a pessoa se encontra naquilo que ela acredita que jamais poderia gostar. Às vezes ela entra numa determinada área de estudo e naquela área de estudo ela se descobre. Ela acaba percebendo que possui capacidades que antes ela não percebia. Então, esse processo de multidisciplinariedade, de multiculturalidade, né, o aspecto multicultural, eu acredito que isso aí pode influenciar positivamente para a formação do cidadão, para a formação das pessoas. Né? Eu acredito que é um dos elementos muito importantes para a formação do cidadão. E, sem dúvida alguma, nós precisamos tentar fazer alguma coisa diferente. Porque se até agora nós não conseguimos acertar fazendo tudo aquilo que nós estamos fazendo, é porque nós precisamos aprender um novo caminho, não é verdade? E você ter condição de trilhar um novo caminho, de se reinventar é muito importante. Né? Isso faz parte, isso é bom até para a autoestima das pessoas. A ciência, quando ela se torna endurecida, positivista, ela se fecha no próprio mundo. Quando eu tenho uma visão holística das coisas também, eu humanizo a produção científica. Se eu tenho uma visão mais humanitária, se eu tenho uma consciência, né, desse corpo em contato com a natureza, com a pluralidade cultural, isso, na sua concepção, isso faz com que eu tenha uma visão mais humana e mais próxima das questões sociais do que quando eu foco num direcionamento puramente disciplinar ou especista. Porque a sua formação também é uma formação... tem a formação científica e tem a formação mais livre, que no Brasil existe uma certa resistência de entender isso como ciência, por exemplo. Né? Se eu me enveredo em estudar, de repente, a cultura indígena e conhecer o modo como eles trabalham a sua instrumentalização a partir do xamanismo. Academicamente, existe todo um processo metodológico para que isso seja reconhecido como ciência. Não basta somente o saber, o contato. Mas quando eu penso nessa consciência holística, nessa visão mais humanitária, o conhecimento dele, a descrição do conhecimento já é uma forma de ciência. Porque é o conhecimento posto. Ele já tem a experimentação cotidiana. Como é que você vê isso, né? Essa mistura e essa humanização. Você acha isso necessário, não é necessário? Isso enriquece a produção acadêmica, não enriquece? Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, professor, vamos lá. Quando a gente fala de ciência, a gente tem uma tendência a tomar posse do entendimento do que é ciência. Eu acho que isso daí vem da nossa dificuldade de nos encontrar nesse meio que é chamado meio da ciência. O que na verdade é ciência, no meu entendimento? A ciência ela pode ser diferente para vários segmentos. Né? Uma comunidade científica da física, ela não vai poder dizer para mim que uma área distinta dela pode ser comprovada cientificamente, porque aquela comunidade ela tem os seus parâmetros para dizer que algo é ou não ciência de acordo com a visão física. Quando nós falamos de xamanismo, nós falamos de uma cultura extremamente importante. Por que nós falamos de uma cultura importante? Até porque, quando a gente fala também dessa relação indígena, porque se nós pararmos para pensar, os medicamentos não vêm do ar. Né? O medicamento não vem do ar. O medicamento, todo o processo de estudo, ele vem lá da etnobotânica, ele vem da fitognosia, ele vem de todo um estudo, né, das propriedades químicas das plantas medicinais. E tudo isso tem uma conexão muito íntima com a ancestralidade. Então, a ciência,
quando ela começa a ser exclusivista, quando ela começa a desconsiderar o conhecimento ancestral, o conhecimento indígena, a cultura indígena, a formação do indivíduo dentro da cultura indígena, ela automaticamente está negando a si própria. Porque a base da produção de um medicamento é o princípio ativo que vem de substâncias que são da natureza. E como essas substâncias podem ser encontradas? Através dos hábitos dos animais e através do conhecimento ancestral, que é, inclusive, protagonizado pelos próprios índios, né? Então, quando nós entramos dentro dessa seara para falar sobre essa questão, como a academia, como a ciência, ela deveria ter sensibilidade, eu acho que esse é o ponto, como ela pode ter sensibilidade à questão do aspecto da humanização, de como enxergar isso, eu costumo dizer que não cabe mais, na atualidade, esse tipo de ignorância. A ciência ela tem que ser aberta para todos os campos, ela tem que ser ampla no sentido de tentar compreender tudo aquilo que ela não compreende. A não ser que ela queira, na verdade, ser mais do mesmo, ser aquela mesma ciência que nós já conhecemos, que é uma ciência repetitiva, de produções do capital intelectual repetitivo, revisões e revisões e revisões e revisões. Então eu acredito que não há como falar de ciência se você não enxergar isso de uma maneira mais ampla, né? É preciso enxergar de uma maneira ampla, sair dessa caixa para entender o que é ciência. Ciência é tudo aquilo que produz resultado. O que nós precisamos fazer enquanto pesquisadores é buscar entender como aquele resultado foi alcançado. Porque o indígena ele não tem os mecanismos, ou ele não trabalha dentro de um método, dentro de uma sistemática que é utilizada por nós, que somos pesquisadores, no sentido assim, né, acadêmico. Mas eles possuem conhecimento que vai muito além do nosso conhecimento. Eles possuem uma interpretação, uma capacidade de visão, uma capacidade de percepção das coisas, que vai muito além da nossa capacidade de percepção. Então, nesse momento, nós temos que usar algum conhecimento, né, digamos assim, filosófico, para poder entender isso tudo. O chinês ele fala que para você poder beber chá em uma taça de vinho, primeiro é necessário que você tire o vinho para depois colocar o chá. E o conhecimento é assim. O conhecimento ele jamais pode entrar numa mente que acredita que já sabe o assunto, que já sabe aquilo. Então, nós precisamos, num primeiro momento, ter a humildade de saber que não entendemos sobre tudo. E a ciência precisa vivenciar isso. A filosofia, conforme você estava falando agora há pouco, no início da nossa live, a filosofia ela não pode ficar distante da ciência, porque a filosofia ela ainda preserva esse feeling, essa capacidade de observação das coisas, que a mecânica, o sistema cartesiano que nós enxergamos nos métodos científicos, digamos assim, normais, né, não nos permite. Então, nós precisamos tentar preservar, de fato, essa característica de que nós temos que levar a ciência e moldar a ciência de acordo com as necessidades. A nós cabe a firmeza, porque a rigidez é da pedra. Então, nós temos que ser firmes, mas temos que ter flexibilidade no que diz respeito ao conhecimento, não é verdade? O capital intelectual, ele não é pleno, né? É por isso que na maioria das obras científicas, o autor, quando ele não quer ser prepotente, ele já diz que não tem intenção de esgotar o assunto estudado, mas trazer o ponto de vista dele em razão daquilo que ele conseguiu pesquisar, conseguiu estudar. Então, em tudo na vida, nós não podemos, na minha opinião, nós não podemos limitar as coisas como se nós já tivéssemos esgotado o assunto. A ciência que faz isso, ela é uma ciência que, infelizmente, está fadada ao fracasso. Uhum. Concordo plenamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer uma prática religiosa chamada Tambor de Mina, quando eu viajei ao Maranhão. E foi bastante interessante porque é uma religião que se estrutura a partir do conhecimento trazido de África, um pouco do catolicismo e muito do xamanismo. E é muito interessante pensar que quando a medicina alopática começou a atuar no Brasil, havia um prestígio muito grande dado, né, aos líderes dessa religião chamada Tambor de Mina. E eles começaram curandeiros, eles são chamados de curandeiros dentro da religiosidade, foram proibidos de exercer a sua função
tudo por uma questão de política e de desenvolvimento da indústria farmacológica. Né? Então não é que aquilo que eles operavam, que as pessoas muitas vezes pensam que não havia um resultado, e havia também uma fé pública em relação àquilo que ele ensinava, aquilo que ele praticava. Entretanto, a própria medicina, a própria tecnologia farmacêutica vai observar aquilo, né, que os líderes religiosos do Tambor de Mina usavam, faziam, para tirar proveito disso e levar para dentro do laboratório, porque eles tinham um conhecimento enorme sobre ervas, né, de preparação de ungüentos, e eles são proibidos de fazer uso disso, mas isso é levado para dentro do laboratório, e aí passa a ser, então, parte de um dispositivo farmacológico para se oferecer à sociedade a medicina alopática. E são coisas que eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que falta um pouco, né, trazer a ancestralidade, ainda que você trabalhe com conhecimento farmacêutico, mas trazer a ancestralidade desse conhecimento. Está no xamanismo, está na cultura indígena, está nas religiões espiritualistas. Quando a academia ela não traz o passado, a historicidade, ela empobrece o trajeto, entende? Porque é como se aquilo não tivesse valor. Então a ciência começa a partir daqui, desse positivismo cartesiano. E não é assim. Né? Existe uma história por detrás disso. É necessário que se observe o que o outro faz. E esse outro faz com uma outra perspectiva de mundo. Então eu compatibilizo muito da sua visão em relação a isso. E eu queria que você compartilhasse, né, quais são as atividades que a Unilogos hoje ela oferece. Vamos lá. Eu acho que... Bom, eu vou dizer que eu acho que todas as pessoas que idealizam uma instituição educacional, eu vou dizer assim, tá? Claro que eu não quero generalizar, mas eu vou falar que, pelo menos é o que eu tenho como premissa e é o que eu gostaria que fosse real, tá? Talvez uma utopia, mas que eu gostaria que fosse real. Eu acredito que todas as pessoas que buscam criar uma instituição educacional, elas pensam no primeiro momento o seguinte, que no futuro transformariam essas instituições em grandes fundações e que elas pudessem beneficiar outras pessoas em diferentes lugares. Então, eu imagino, tá, e posso dizer que essa sempre foi a ideia, que no futuro a instituição possa se tornar uma fundação e que essa fundação se eternize, porque nós somos passageiros, né? Todos nós somos passageiros. Independente de termos ou não filhos e família, os bens não são nossos, eles nos são emprestados para que nós possamos utilizá-los durante algum tempo e depois eles vão ser passados para as outras pessoas. Essa é uma realidade, né? Eu acho que quando eu penso assim, professor, quando nós temos essa noção das coisas e sabemos que somos transitórios, a gente se encontra com o nosso self, a gente se encontra com a nossa essência e as coisas tomam uma direção completamente diferente daquela. Cabe ao homem, sim, ter a sua ambição, mas ele tem que ter uma vigilância para não tornar, ou não permitir que essa ambição se torne uma ganância e com que isso aí venha a fugir os ideais daquilo que ele tentou criar. Então, a Unilogos ela é uma instituição educacional. Ela tem um objetivo de ser, uma missão de ser uma instituição educacional. Mas não é só isso. A gente não quer que seja só isso, né? A gente tenta fazer com que a Unilogos crie pontes para a realização do nosso sonho, né? Para que ela mude um pouco também o perfil, o entendimento das pessoas em razão das coisas. Nós somos professores e nós somos muito vaidosos com o nosso conhecimento. A gente tem uma necessidade muito grande de falar, de expressar, porque nós somos um copo cheio em alguns segmentos, né, do saber, nós somos um copo cheio. Então a gente quer esvaziar um pouco desse copo. Então quando há oportunidade, a gente fala do conhecimento como se não pudéssemos nos conter e não pudéssemos parar. Essa característica, ela é uma característica muito, muito enraizada nos professores. Todos nós que amamos aquilo que nós chamamos de verdadeira pedagogia, né?
Mas, aos poucos, nós temos que começar a entender qual é o nosso lugar no mundo. Eu costumo dizer o seguinte, qual é o papel real do professor? E aí eu vou chegar na resposta da sua pergunta. O papel real do professor é agir como age um eremita. É agir como age um eremita. Ele carrega uma lâmpada iluminando o caminho. Esse é o papel do professor. O professor não cabe ao professor carregar o aluno nos seus braços. Cabe ao professor iluminar o caminho, dar a direção. Então, o protagonismo do saber é do estudante, que erroneamente é chamado de aluno, né? Que nós sabemos que o aluno já traz o estigma do ser sem luz, né? Então, o que acontece? Essa ideia que nós temos em razão dessa questão do saber, ela tem que nos distanciar dessa necessidade que nós temos de tomar o centro do processo de ensino, permitindo ao estudante que ele seja o protagonista desse processo. Até porque ele tem que se sentir valorizado dentro disso, ele tem que sentir que ele é importante dentro desse processo. Então, educação, quando a gente fala de educação, não é só fornecer ao estudante um material para que ele leia, mas possibilitar ao estudante uma metodologia que realmente faça a diferença na formação de vida dele. Não só na formação profissional, não só na formação intelectual, mas na formação de vida. E aí nós nos encontramos com uma questão que é um paradoxo, que é a relação educação, família, escola. Onde muitas das vezes a gente escuta o professor falar, e talvez a minha fala não agrade muitos professores, mas que ela sirva de reflexão. A gente encontra os professores dizendo que a educação vem de casa, que a escola o indivíduo vai para receber o saber. Eu costumo dizer o seguinte, vamos fazer uma meia-culpa, a educação vem do meio, não vem da escola, vem do meio. Se o indivíduo, dentro de casa, tiver bons exemplos e maus exemplos na escola, ele também vai aprender o que é mau exemplo. Se ele tiver bom exemplo na escola e mau exemplo em casa, ele também vai aprender o que é mau exemplo. Então, a educação vem do meio. Todos nós participamos desse processo. Não quer dizer que nós temos uma responsabilidade solitária, né? Vamos dizer assim, que a responsabilidade é só minha, é só sua, enquanto professor. Essa responsabilidade é de todos nós, porque a sociedade é o que é, porque nós fazemos parte dessa sociedade. E não tem como a gente se isentar dessa responsabilidade. A sociedade é o que é, porque nós fazemos parte dela. Então, quando nós falamos em educação, eu costumo dizer que o que a metodologia que nós implantamos na Unilogos, ela traz de reflexo para esse processo. A nossa metodologia trabalha com o tripé da metodologia ativa, que é o estudo, a reflexão e a produção. E esse é o processo. O processo você precisa estudar, não é ler, é estudar, né? Ler é muito fácil, rotineiro, você lê nada mais é do que você passando no semáforo, observar o outdoor e pegar aquela informação de uma locadora de carro, de um supermercado, para você leitura. Né? Agora, nós precisamos estudar. Estudar é o quê? É ler pontualmente, é ler com objetivo, né? Saber o que está lendo. É ter aquela relação síncrona, né? com o objeto de estudo. E logo depois você tem a figura da reflexão. Essa figura da reflexão, ela vem trazendo para a gente o que é de mais importante na figura do indivíduo lá da humanas, na filosofia, na sociologia, na antropologia, que infelizmente, né, foi injustamente atacada por uma série de situações políticas atuais. Esse processo de reflexão nada mais é do que a formação de uma opinião. Essa formação de opinião, ela faz o quê? Ela precede o que nós chamamos de repersonalização do indivíduo. Ele pode ter uma personalidade formada pelo seu ambiente, mas essa personalidade ela pode ser reconstruída a partir do novo saber. E esse novo saber ele só pode ser alcançado, né, por pessoas que têm capacidade de reflexão. Então nós temos a leitura, temos a reflexão, e no final desse trajeto nós temos o quê? A produção. O que é essa produção, na verdade, nesse processo de metodologia ativa? A produção é tudo aquilo que você pode trazer de informação traduzida, interpretada, de informação que possa ser compreendida por outros, que possa ser utilizada por outros para a formação de novas opiniões. Então, essa é a dinâmica. Então, quando nós falamos de Unilogos e educação, nós não estamos falando simplesmente naquele sistema de vender um determinado curso, de vender um determinado produto, vamos dizer assim, como às vezes um departamento comercial aborda.
nós estamos falando num processo de formação de um indivíduo. Ele vai muito além disso, né? E não para só nisso. É claro que existe uma questão para a universidade que é financeira, para a subsistência da universidade, mas toda universidade que se preze, ela tem que fazer aquilo que objetiva a sua live, que é justamente o contexto social dela. Mas não só o contexto social em relação à sociedade, mas o contexto social em relação à soma da sociedade. É por isso que nós temos um projeto dentro da universidade, chamado Projeto Hope, Projeto Esperança, e esse projeto ele beneficia um número enorme de pessoas com bolsas de estudo em 100%, as bolsas de 100%. Nós começamos agora um curso de Association Degree, um tecnólogo internacional, em antropologia, e esse curso, que é um tecnólogo internacional em antropologia, nós já temos dentro dele 45 pessoas estudando com bolsas de 100%. Eles não pagam nem um centavo para estudar. E qual que é a dinâmica disso? Por que isso é importante? Isso é importante porque isso possibilita as pessoas compreenderem que o ambiente de saber é um ambiente de todos, e não de um só. Que a universidade ela tem proprietários no seu contexto jurídico, no seu contexto comercial, mas que o ambiente da universidade não é um ambiente de propriedade, é um ambiente de pluralidade, né? E que as pessoas têm acesso a essa condição de leitura, de reflexão, né, e de produção. É o que a academia tem a proporcionar. Então, eu acredito que a Logos University International ela trabalha em cima desse processo, né? Pelo menos é esse o nosso ideal. Trabalhar em cima desse processo, né? Existem aqueles estudantes, é óbvio, que eles podem custear os seus próprios estudos, eles vão custear os seus próprios estudos. Existem programas que são mais voltados para o aspecto social. Mas tudo aquilo que envolve educação acaba, sim, se for bem trabalhado, se seguir as missões e as visões que são as realizações dela, acabam por repercutir positivamente naquilo que é o social. Eu gostei muito da sua fala, né, em relação a essa questão daquilo que é transitório e que as pessoas muitas vezes acreditam que é permanente, né? Tudo aquilo que a gente conquista ao longo da nossa vida está no estado transitório. Mas acho muito significativo, né, pensar que aquilo que a gente produz socialmente fica para a memória. É isso que constrói o contexto histórico, é isso que altera os valores sociais, é isso que modifica o pensamento, é isso que permanece em illo tempore. E eu tenho falado muito com os alunos, sabe, que eu oriento. Eu digo assim, olha, em primeiro momento é preciso ter a consciência de que o trabalho não é meu, o trabalho não é seu. O trabalho é para o outro. Alguém vai ler esse trabalho. Alguém vai refletir sobre a sua prática a partir desse trabalho. Alguém vai alterar o seu pensamento a partir desse trabalho. Então, a ideia de se fazer um mestrado e um doutorado, um pós-doutorado, é sempre a ideia de doar a sua linguagem, o seu conhecimento para o outro. E que esse outro possa, a partir disso, né, ser provocado a ponto de gerar em si mesmo uma reflexão, né, ou não. Tem pessoas que são fechadas, mas ainda assim você ofereceu isso. Então, ter essa consciência de que aquilo que eu produzo também não me pertence, mas é um bem que eu emano para a sociedade, e a partir disso eu espero que sejamos mais humanos, mais sensatos, reconheçamos as ancestralidades, né? Eu também não compactuo de uma ciência denominada pura, né? Eu acho que a gente tem que dialogar com todas as áreas de conhecimento, inclusive a minha proposta em fazer as lives é exatamente trabalhar com o processo também de escuta. E a partir desse processo de escuta, entender o outro como legítimo outro a partir da experiência de vida dele. Então eu tenho conversado, né, com mulheres transexuais e ouvido qual é a perspectiva dela na sociedade, nível de formação, de interação social, de direito. Conversei com um jovem indígena que estuda na Universidade de Brasília. Ouvi, inclusive, ele trazer um termo bastante interessante, que é pouco discutido nas universidades, que é o epistemicídio, né? Quando eu anulo a voz do outro, mesmo no meio acadêmico, não permitindo que ele tenha o seu lugar na produção, como se ele não existisse, né? Então, o epistemicídio do negro, o epistemicídio do indígena, o epistemicídio de inúmeros outros grupos sociais.
E a gente vai agregando conhecimento a partir da voz do outro. Isso tem sido muito enriquecedor. E a sua fala vai de encontro a isso. A aprender, sempre estar aberto ao conhecimento novo, de todas as formas. O estudo, ele não acontece se eu não estiver aberto para receber aquilo e fazer uma reflexão sobre aquilo que eu recebo. Formação nem sempre significa estudo, A pessoa pode ter uma formação ampla e estar fechada. Ela acha que foi agregando camadas e camadas de conhecimento, mas ela se fecha. O estudo exige essa abertura do olhar o todo. Agora, se fosse possível, deixar uma mensagem para que as pessoas tenham consciência sobre o papel social da universidade. A universidade, quando ela recebe, por exemplo, pessoas que estudam como bolsistas, um curso de antropologia tão negada pela política educacional do nosso país, até mesmo porque ela busca conhecer o atual pela ancestralidade, pelo anterior, pela hermenêutica. O papel social da universidade é alterar os valores e tornar as pessoas, de fato, mais humanas? Eu acredito que a universidade, ela nos auxilia a aprender o que é isso que você acabou de dizer, o diálogo. A universidade, ela rompe essas barreiras, ela tem obrigação de romper essas barreiras, que são barreiras do preconceito. Ela tem que ser um terreno neutro para as coisas. Todas as pessoas, elas devem ser enxergadas como iguais, independente do seu grau de desenvolvimento. Ali dentro todos somos iguais. Nós estamos dentro de um ambiente que ele é criado para proporcionar a construção do saber. Então ele precisa ser um ambiente neutro nesse sentido. Ele precisa ser um ambiente receptivo nesse sentido. Ele não pode ser um ambiente que prejudique o acesso à compreensão, prejudique o desprendimento das pessoas. Então a universidade ela precisa proporcionar esse tipo de situação. Se eu pudesse deixar uma mensagem sobre a questão social da universidade, o que eu diria? Eu diria que uma universidade sem uma relação social, ela não é uma universidade. Ela não é uma universidade. Ela é um ponto de encontro para pessoas que buscam obter papéis, obter documentos. Simplesmente isso. Isso é completamente banal. As pessoas confundem, às vezes, professor Eduardo, as pessoas confundem a relação da educação. A educação tem sido vista hoje, ela tem sido balizada pelo Código de Defesa do Consumidor. Enquanto a educação ela tem uma lei especial que é a LDB, a Lei de Base da Educação. Ela não é uma relação de consumo, um diploma. O diploma é um documento resultante do saber. Ele é uma consequência do processo, ele não é o objetivo. Não é o fim. Ele é uma consequência, você estudou, obteve lá a sua diplomação. Mas o diploma não é aquilo que você precisa buscar. O que você precisa buscar dentro da universidade é tudo aquilo que você não encontra em outros lugares. E é por isso que a universidade existe, é por isso que a faculdade existe, é por isso que o ambiente acadêmico existe. O ambiente acadêmico existe para dar voz às pessoas que muitas das vezes não conseguem essa voz em outros lugares. O ambiente acadêmico tem que ser isso. E se isso for tirado do ambiente acadêmico, você mata o contexto do que é a universidade. Você destrói tudo aquilo que é o contexto de uma instituição de ensino. A instituição de ensino, ela precisa sim, ela precisa ter foco, é claro. As pessoas estão ali com o objetivo de debater assuntos com determinada clareza, assuntos que são produtivos, assuntos que possuem uma finalidade. Quando alguém diz, por exemplo, que a antropologia, e sociologia ou outros segmentos não são importantes e fundamentais para a sociedade, é porque essa pessoa certamente não estudou nenhum desses temas. É porque essa pessoa não tem convívio dentro de uma universidade. Porque se ela tiver convívio dentro de uma universidade, ela com certeza saberá que
sociologia e antropologia são temas que fazem parte de toda uma estrutura de vida e de formação do indivíduo. Faz parte de todos nós. Né? E isso é a relação, isso é a essência que nós precisamos para poder formar o indivíduo, para formar o ser humano. Então, qual é o contexto social da universidade? A universidade, ela precisa, dentro de sua missão, dentro de sua autoridade, a autoridade essa legal, proteger esse ambiente para que ele seja um ambiente de fato pluralizado, um ambiente aberto ao diálogo e um ambiente que valorize o saber, independente se esse saber é de uma área que eu gosto ou não. Entende? Porque se eu preservo e valorizo o saber de uma área que só eu gosto, eu estou sendo conveniente com o saber. E o saber não comporta isso. Então, qual é o contexto social da universidade? A universidade precisa ser a guardiã desse princípio. Ela precisa ser a guardiã do princípio da liberdade, do diálogo, da pluralidade. Ela precisa disso. Se a universidade ela não tem essa estrutura, ela não é uma universidade. Ela não é uma universidade. Ela é uma instituição onde as pessoas vão para cumprir determinadas pequenas tarefas e obter um papel. Universidade é algo que vai muito além desse processo. A universidade vem desse universalismo. E nós precisamos compreender o que é isso. Tá? É esse universalismo que se encontra com a unidade do indivíduo. Isso é uma universidade. Então nós precisamos entender o que é isso. Então, como que a universidade pode somar com o social? Eu acho que de tudo que ela poderia fazer, o único elemento que ela jamais pode abrir mão é de ser a guardiã legal da liberdade, da pluralidade, do ambiente realmente acadêmico, onde as pessoas podem conviver com tranquilidade, falar com liberdade, conviver com tranquilidade, né? É claro que a liberdade acadêmica não é libertinagem, a gente sabe disso, a gente também preserva isso, né? Não é libertinagem. As pessoas têm que saber que dentro da universidade existem regras também, como existem na sociedade. Mas a universidade ela tem que preservar esse direito do indivíduo, ele se manifestar, esse direito do indivíduo, ele interagir, ele aprender, ele saber, né? Ele construir a sua própria autoestima. Isso, para mim, é a universidade. Esse é o papel fundamental da universidade para a sociedade. Perfeito. E eu espero que as pessoas entendam que quando elas se propõem a buscar uma graduação, um curso livre, uma pós-graduação, uma titulação de mestre, de doutor, pós-doutorado, né, o recebimento pelo reconhecimento de um professor honoris causa, doutor honoris causa, que isso não engrandece a si mesmo, né? Esse é o reconhecimento de um trabalho, mas que isso também cobra uma certa consciência da nossa responsabilidade social para com o outro. Professor Gabriel, você falou algo muito significativo, que é dar voz, muitas vezes, para quem não tem voz numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira. É muito significativo que a gente tenha essa consciência, né? Participar dos coletivos sociais, das lutas sociais, a partir desse conhecimento, e também, quando eu falo, não falo no sentido de doação, porque quem é professor trabalha com isso, né? Mas assim, doar-se para as causas públicas, para que tenhamos uma sociedade de fato mais igualitária. Então eu penso que isso é muito significativo, eu gostei muito das suas colocações e acho que quem acompanhou essa live pode ter uma outra visão, porque o Brasil passou por um processo muito burocratizou aquilo que deveria ser mais, como eu posso dizer, mais aberto no sentido de oferecimento do conhecimento. E muitas vezes a gente tem que se adequar a esse sistema, porque é o sistema que está sobre a gente, né? Mas é possível tornar isso mais livre, mais liberto, mais próximo de todas as pessoas. Porque se existe algo que também me chama a atenção, é a recusa de muitas pessoas em relação a cursos livres, né? O Brasil ainda não tem uma cultura, né, lógico, não em todos os lugares, mas em grande maioria, de aquisição de cursos livres. O aprender a fazer, o estar ali celebrando, dialogando,
participando, construindo junto, ainda não é muito entendido na cultura brasileira, né? Ainda se tem essa busca sempre do certificado, do diploma, até mesmo pelo próprio mercado, né? Como é que o professor enxerga a importância nessa transformação social também dos cursos livres? Então, vamos lá. O curso livre, esse termo, ele é um termo exclusivamente brasileiro, né? E ele não passa por regulação. As pessoas costumam utilizar aquela portaria do Conselho Nacional de Educação para dizer que um curso livre ele é regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. Ele não é. Tanto é que a portaria foi criada para dizer que o curso livre é livre, né? Ele é livre de regulação dos órgãos de fiscalização educacional. Isso não quer dizer que ele é inferior. É o que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas acham que uma chancela, acham às vezes que um reconhecimento, que uma acreditação ou um credenciamento, que ele é mais importante do que o conhecimento, do que o saber. Não, não é. É claro que para determinados fins se faz necessário que o diploma seja reconhecido, que um determinado curso possua um determinado nível de acreditação, de credenciamento, e por aí vai. Mas o saber, ele não traz esse rótulo. Esse rótulo nós criamos, esse rótulo nós impomos a nós mesmos, né? Eu costumo dizer que essa é uma forma de autoescravidão. É uma forma de acreditar que um saber tem que ser atrelado a determinados fatores que são impostos aí por um sistema educacional ou por uma cultura educacional que já não cabe mais em todo lugar. Nós falamos do xamanismo. O xamanismo, na grande maioria dos casos, quando nós vamos perceber as vivências xamânicas, eu mesmo posso contribuir, já tive vivências xamânicas, já passei por isso, né? Eu estudei alguma coisa do xamanismo algum tempo atrás e reconheço no xamanismo algo muito importante. A maioria dos cursos xamânicos, das vivências xamânicas, de tudo aquilo que ocorre no xamanismo dos ritos, né, do aspecto cerimonial, ou até mesmo do aspecto psicoterápico, que também tem esse campo impressional, subconsciente, que é muito, muito vívido dentro do xamanismo, ele é compreendido como um curso livre. Ele não possui uma regulamentação de Estado ou de União. E muitas das vezes as pessoas não compreendem o valor que isso tem. Esse valor é muito além do valor de um papel. Então, o curso livre, ele não é, digamos assim, descartado, ele não é descartável, ou ele não é algo ruim porque ele é livre. Pelo contrário, né? As pessoas têm uma dificuldade, professor Eduardo, ele dá com a palavra liberdade. Eu não sei porquê, eu acho que a escravidão que nós carregamos, né? E quando a gente fala de escravidão, não é escravidão no sentido histórico, né? De se prender, de escravizar, né? Mas escravidão realmente espiritual, escravidão intelectual. As pessoas ainda têm essa dificuldade de se libertarem dessas amarras, né? De construir dentro dela mesma essa capacidade de se sentir livre. E eu acho que o problema do curso livre é porque o nome dele é curso livre. Se você mudar o nome, ele acaba sendo mais acessível. Por exemplo, você pega um curso livre e chama de curso de formação. Ele é a mesma coisa. As pessoas entendem assim, nossa, é um curso de formação. Ou curso de extensão. Nossa, é um curso de extensão. Também não são regulados. Não são regulados, o curso de extensão também não é regulado. Ah, não, mas tem o regulamento da instituição, que faz lá a diretoria de extensão universitária, não sei o que e tal, mas não é uma regulação de Estado, de União, né, como os outros cursos têm. É uma regulação intracorpóreis, é uma regulação intramuros. É diferente, né? Isso também pode existir num curso livre. Eu acho que o grande problema do curso livre em relação à sociedade é que a sociedade ela substitui o valor do saber pelo valor do papel. E muitas das vezes o papel ele não traz a relação exata do que é o saber. Né? A experiência é muito importante. E aqui no Brasil, inclusive, essa experiência ela também é falada, professor Eduardo. Só que as pessoas acabam não tendo acesso a esse conhecimento. Por exemplo, quando você vai falar dessa experiência adquirida, você percebe que dentro da LDB você tem a figura do notório saber. Né? Você tem a figura do notório saber que diz que nada mais é do que um conhecimento por experiência adquirida, saber que se nota, saber que se percebe, não é saber que se constata por papel, né? Mas as pessoas acabam se prendendo muito a esse conceito
de que o curso livre é um curso ruim. Não é. Não é. O curso é bom porque ele é bom, independente do rótulo que ele carrega, independente do selo que ele carrega, da figura que ele carrega. Um curso bom é um curso bom, um curso ruim é um curso ruim. A própria psicanálise dentro da cultura brasileira é sempre considerada um curso livre, né? Com todos os seus pensadores. Quer dizer, a gente pensa em Winnicott, Freud, né, Klein, Guattari, Lacan. E aí todo esse conhecimento, e algumas pessoas têm inclusive resistência, né, se enveredar pelos estudos da psicanálise por ser um curso considerado no Brasil livre. Professor Gabriel Lopes, nós chegamos aí no nosso tempo final, senão o Instagram derruba a gente. E eu quero agradecer muitíssimo por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, assim de uma forma simples, entendível pelas pessoas, de um modo muito simpático e acolhedor. Eu fico muito feliz quando eu percebo que o meio acadêmico ele pode ser alterado a partir de pensamentos humanizados. Esse pensamento que acolhe os professores, que acolhe a equipe, que acolhe os alunos. E pensa junto. Então, muito obrigado pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Professor Eduardo, em primeiro lugar, quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu espero que isso seja notado pelas pessoas que precisam notar, precisam perceber. A pessoa que você é no sentido de se importar com o outro. Porque, infelizmente, o ser humano, nesse processo que nós acreditamos que deveria ser de evolução, nós estamos percebendo uma involução, nós estamos importando muito pouco com as pessoas. E quando nós encontramos alguém que se preocupa com o outro, nós temos que valorizar. Esse valor precisa ser percebido, esse valor precisa ser notado, né? E as pessoas precisam dar atenção a isso. Então, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar. E falando agora para as pessoas que estão assistindo ou que irão assistir essa live posteriormente, a mensagem que eu deixo é o seguinte: nós nunca devemos perder a nossa esperança, a esperança de uma sociedade melhor, a esperança de um dia melhor, a esperança de que nós podemos ser melhor. E para que você se torne uma pessoa melhor, isso não quer dizer que você tem que ser melhor para que os outros consigam ver em você o melhor. Mas que você pode ser melhor sendo você mesmo, né? Abrindo espaço para que as pessoas possam perceber o melhor que há em você. Então nós temos que ter esperança. Nós temos que acreditar na educação, acreditar nas pessoas, acreditar no nosso país, acreditar no nosso planeta, né? Saber que o momento que nós estamos vivendo é um momento de desafios, mas é um momento que nós precisamos nos unir. É um momento que nós precisamos entender que só através da união, só através da fraternidade, só através dos princípios norteadores que fazem a sociedade evoluir, é que nós vamos realmente encontrar alguma diferença no nosso ambiente, na nossa vida, em todo o nosso sistema, em tudo aquilo que nos orbita, né? Então a mensagem que eu deixo para as pessoas é essa: todos nós somos iguais, nós temos a missão de ajudar as pessoas que estão ao nosso alcance da melhor maneira possível. E que o Senhor nosso Deus possa abençoar todas as pessoas, os seus lares, né, que nós possamos aí alcançar a felicidade que nós ansiamos, todos nós buscamos, todos nós desejamos, né? Um grande abraço. Que assim seja em nosso dia a dia, em nossa existência e em nossa eternidade. Sinta-se abraçado, apesar da distância, e muito obrigado. Muito obrigado, professor. Sinta-se abraçado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.